Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de inglês, 7º ano, professora Roberta Reis. Hoje a gente vai revisar uma matéria que a gente vai pegar na próxima aula, que é Simple Present Affirmative Form. Bom, esse conteúdo, ele trata do tempo presente. Então, por exemplo, se eu falar, eu trabalho todos os dias, I work every day. Então, eu estou conjugando o verbo trabalhar no tempo presente. Eu trabalho, eu faço aquilo todo dia, tá? No inglês, quando a gente tem um verbo que a gente conjuga no tempo presente, ele é até mais fácil do que no português, porque no português a gente modifica o verbo para cada sujeito. Por exemplo, esse mesmo verbo trabalhar no tempo presente seria eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Então, se você reparar, para cada sujeito o verbo fica de uma forma, né? Já no inglês, não. O verbo vai modificar apenas 2 vezes, tá? Então, por exemplo, esse verbo trabalhar em inglês é work, trabalhar. Então, se eu conjugar, ele só vai modificar na terceira pessoa do singular, que é para he, she, it. Então, vamos ver isso juntos? Vamos lá. Então, em frases afirmativas, adicionamos aos verbos S, ES e ES nos verbos quando os sujeitos forem he, she, it. Nos demais sujeitos, os verbos permanecem na sua forma base. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui o sujeito he, she, it. Então, eu coloquei 3 frases. O que está em vermelho são verbos conjugados para essa terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, my mom, minha mãe, né? Minha mãe é she, que é ela. Então, ó, my mom knows there is someone. Minha mãe sabe que há alguém. Então, sabe, do verbo saber, ela sabe, tempo presente. Então, eu peguei o verbo know, saber, eu acrescentei o S para poder conjugar com she. Outro exemplo, she goes to the school. Ela vai à escola. O verbo é go, eu acrescentei ES no final. Olha aqui outro exemplo. He studies geography this week. Então, aqui, ó, eu peguei o verbo study, houve uma pequena alteração atrás do verbo, então ficou he studies. Olha aqui, ó. Aqui é uma tabelinha que eu separei apenas com os outros sujeitos. I, we, you e they. Para esses sujeitos, que é I, eu, we, nós, you, você ou vocês, e o they, eles ou elas, o verbo não altera. Então, por exemplo, ó, you know there is someone. Você sabe que há alguém. Então, esse know, ele não modificou, diferentemente do conjugado com she. Aqui, ó, they go to the school. Então, aqui, ó, go, ele não foi mexido, porque ele está conjugando com they. Para I, we, you e they, o verbo não mexe. Diferente de como foi conjugado com she, tá? I study geography this week. Então, eu estudo geografia essa semana. Então, aqui, ó, study, ele está do mesmo jeito, que é o verbo estudar. Ele não foi alterado, tá? Então, olha só, então a gente tem algumas regras que é interessante vocês anotarem isso para vocês, tá? Para verbos, a maioria dos verbos, a gente só vai acrescentar o S no final dele em caso de conjugação com he, she, it. Então, aqui, ó, work vai ser works, dance, dances, reads, speaks, ok? Toda vez que eu conjugar para he, she, it, esses verbos, eu vou acrescentar o S. Agora aqui, ó, outra regra. Verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z e O, a gente vai adicionar ES no final, que é o caso de kisses, que é do verbo kiss, beijar, washes, watches, fixes.
tá? E isso se for conjugado apenas com he, she, it. Verbos terminados em consoante e y, a gente vai tirar o y e acrescentar ies. Aqui, ó, o caso de study, studies, o y foi embora, a gente acrescentou ies. O verbo cry, de chorar, se eu quiser falar que ele chora, eu falo he cries, ok? Flies, copies. Verbos terminados com vogal mais y, a gente só vai acrescentar o s, não tem mistério nenhum, tá? Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês de um verbo conjugado no tempo presente, inclusive é o verbo que eu comentei no início da aula, que é o verbo work, de trabalhar. Então, olha só, para o sujeito I, you, we, you e they, o verbo não mexeu. Olha aqui, ó, to work, verbo trabalhar. Olha como ele está conjugado aqui embaixo, olha, igualzinho como aqui em cima. Ele está na forma base dele, ele não foi mexido. Então, ó, I work, you work, we work, you work, they work. Beleza? Então, o verbo não mexe para esses sujeitos. Aí a gente vai chegar agora aqui, ó, terceira pessoa do singular. Ele, que é he, ela, she, it, ele ou ela. Então, é um verbo regular. Ele, a gente só vai acrescentar o S no final. Então, aqui, ó, se eu quero falar que ele trabalha, he works, she works, it works. Ok? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima aula.